lá em Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Vamos agradecer as visitas, as felicitações aos pais, né? E uma lembrança aos filhos, conselho bíblico para honrar os pais, né? Porque a palavra de Deus para que tudo estiver bem, né? É um mandamento com promessa, né? Que bom. Tiago capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Nós vamos ler esse texto com os irmãos. Amém? Vamos abrir suas Bíblias. Vamos ler então. A palavra de Deus diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vamos orar? Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença, diante da Tua palavra. E que a Tua palavra, Deus, venha a falar aos nossos corações, chamar a nossa atenção para que as nossas vidas, de fato, ó Deus, possam viver, possam estar, ó Deus, alinhadas com a Tua vontade, com o Teu querer, com os Teus propósitos, com os Teus preceitos, Pai. Que tudo que nós aprendermos na Tua palavra neste dia, Pai, nós possamos colocar em prática, Pai, porque é isso que o apóstolo Tiago, ao escrever essa carta, pretendia, Pai. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas de fato praticantes da Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, edifica as nossas vidas, guia-nos para que, Senhor, através de nós, o Teu nome seja glorificado e as pessoas, ó Deus, o mundo veja que o Senhor é um Deus de paz, um Deus de alegria, um Deus de misericórdia, um Deus de transformação, um Deus que dá vida abundante. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pastor Elias, ele vem trazendo uma série de sermões expositivos do livro de Tiago. E ele, na semana passada, o último sermão foi com base no capítulo 2 de Tiago, do versículo 14 até o versículo 26, que fala da fé e das obras, né? E hoje nós temos essa missão de falar um pouquinho desse texto que fala sobre o domínio sobre a língua, né? E para recapitular um pouquinho, a carta de Tiago, ela foi escrita por Tiago, que era o justo, né? Meio irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 45 e 50 da era cristã. Ela é dirigida às 12 tribos dispersas entre as nações, conforme o próprio Tiago diz aqui no capítulo 1, versículo 1, e está se referindo aos cristãos espalhados pelo Império Romano, né? O motivo dessa carta, ele escreveu para encorajar os crentes a viverem uma fé prática
e autêntica, especialmente em meio às provações e às dificuldades. Não é diferente conosco nos dias de hoje. Nós somos provados, vivemos em meio às provas, às dificuldades, às lutas, e nós temos então que buscar sabedoria. E nós temos que buscar sabedoria em Deus para encontrarmos a direção certa para enfrentarmos todos os desafios que são expostos diante de nós todos os dias, né? No capítulo 1, Tiago aborda a alegria nas provações, a importância de pedir sabedoria a Deus, a necessidade de ser praticante da palavra e não apenas ouvinte, e a verdadeira religião que se manifesta em cuidar dos necessitados e manter-se puro do mundo. Já no capítulo 2, ele enfatiza a imparcialidade, condenando a discriminação contra os pobres. Destaca que a fé sem obras é morta. Foi justamente essa palavra que o pastor Elias expôs na semana passada, mostrando que a verdadeira fé se manifesta através das nossas ações. Esse texto nós vamos dividir em 3 partes. Do versículo 3 e do versículo 4, que Tiago expõe, falando sobre o dirigir, do versículo 5 até o versículo 8, do fogo e do veneno, e do versículo 9 ao versículo 12, do deleitar-se. Nós vamos trazer essa palavra como se fosse um alerta para os nossos corações, né? E eu gostaria, nesse momento, que quando nós estivéssemos expondo essa palavra, que nós olhássemos para cada um de nós, né? É normal que quando a gente está ouvindo uma palavra, o nosso coração começa a buscar exemplos em outras pessoas, né? Naquilo que as outras pessoas de repente estão praticando, fazendo, vivendo, para a gente justificar. Ele fez, ele faz. Eu me coloco nessa posição, como o próprio Tiago diz aqui, todos tropeçamos de muitas maneiras. Então todos nós tropeçamos, todos nós temos os nossos defeitos, as nossas fraquezas, os nossos pecados que precisam ser corrigidos. Hoje nós vamos falar da língua, da palavra, do poder da palavra, daquilo que a palavra pode causar, o bem ou o mal. E antes de nós adentrarmos no texto de Tiago, eu quero voltar com os irmãos lá em Provérbios, no capítulo 6, do versículo 16 a 19. Lá em Provérbios, no capítulo 6, 16 a 19. Se algum irmão puder acompanhar, abrir sua Bíblia lá, depois a gente volta lá em Tiago. Provérbios 6, do 16 até o 19. Provérbios, ele traz uma palavra aqui nesses versículos, assim, que há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta ou abomina, né? Provérbios 6, do 16 até o versículo 19. Posso ler? Se os irmãos encontraram, a gente vai ler aqui, os irmãos ouçam, e ouçam não só com os ouvidos, mas também com o coração. A palavra diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa. Então já vamos falando da língua aqui, né? Vamos falar, aqui vai ter três questões relacionadas à língua aqui, né? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras. Quando nós levantamos um falso testemunho, uma fofoca, uma calúnia sobre alguém, sobre pessoas, e aquele que provoca discórdia entre irmãos, esse Deus detesta, abomina. Aquele que provoca discórdia entre irmãos, ou seja, aquele que causa divisão, que causa separação, que causa a intriga, a inimizade. E por que eu estou trazendo esses versículos aqui justamente no início desta palavra? Porque quando nós pensamos, tá, mas o que tem a ver aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, aquilo que eu faço com relação às coisas que eu digo com relação às pessoas? Nós precisamos olhar para dentro de nós, fazer uma análise pessoal, individual de cada um de nós, para saber se aquilo que de fato nós estamos vivendo, testemunhando e falando reflete de fato quem nós dizemos que somos. Porque nós estamos falando aqui na igreja com pessoas que professam a sua fé em Cristo Jesus, logo foram lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, foram transformadas, foram justificadas, e logo procuram de todas as formas exaltar, glorificar Deus. Não é isso que nós louvamos o tempo todo, não é isso que nós
lemos o tempo todo que a nossa vida, ela tem que ser e tem que refletir a imagem de Cristo. De Cristo. E quando nós nos deixamos levar pela mentira, pelas calúnias, pelas fofocas, e quando nós deixamos levar pela fala falsa, ou pelo falso testemunho de pessoas, pela fofoca, pela calúnia, logo nós estamos provocando a divisão, nós estamos provocando a contenda, nós estamos provocando as inimizades, estamos provocando o mal na vida de pessoas, e que muitas vezes nós nem sequer percebemos, mas nós estamos matando espiritualmente essas vidas. E Tiago vem alertar a igreja sobre isso. Tiago vem colocar essas palavras da sua carta justamente para que a igreja, para que os irmãos, para que os crentes daquela época pudessem observar e ter uma direção para que não caíssem nessas armadilhas de Satanás, de não refrear a própria língua, de não cuidar daquilo que estavam, da forma que estavam agindo diante não só dos crentes, mas diante do mundo pagão na qual viviam. Nós vivemos, nós sabemos, o tempo todo um tempo de mentiras, né? A frase famosa agora é fake news, né? Tudo é fake news, a gente tem que cuidar, tudo que a gente vê tem que cuidar para ver se não é fake news. E normalmente aparecem umas notícias com uns títulos bem espalhafatosos, né? Umas notícias com textos bem chamativos, e quando nós vamos ver o conteúdo daquela notícia, não condiz com o tema, com o título daquela notícia. Porque na verdade era só uma forma de chamar a atenção, de prender a nossa atenção, e é mais uma fake news. Nós temos visto as pessoas dando opiniões, muitas opiniões. Nós temos visto as pessoas criando conceitos, as pessoas dirigindo pessoas. E Tiago começa a sua carta dizendo assim, esse capítulo dizendo assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Com maior rigor. A responsabilidade dos líderes naquilo que passam, naquilo que ensinam, naquilo que falam, na direção que dão à vida das pessoas. Tiago começa dessa forma. E nós temos visto, irmãos, muitas pessoas se levantando como líderes, se levantando como pessoas de sabedoria, tentando e conduzindo e influenciando multidões, mas que na verdade estão levando pessoas a lugares onde elas não vão encontrar a paz verdadeira, onde elas não vão encontrar o descanso verdadeiro, onde de fato não vão viver o verdadeiro Evangelho. Eu estou falando de líderes religiosos, inclusive, mas também há muitos dentro desse mundo que são os influencers, os coaches, que tentam de todas as formas influenciar pessoas, e muitos estão se deixando levar por estes. E a Bíblia está dizendo, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Mas cabe também a nós esse alerta, para que nós tenhamos o cuidado de estarmos de fato submissos à autoridade de líderes, de pessoas que de fato temem a Deus, que de fato sigam a palavra de Deus e ensinam a verdade, para que o nosso coração não seja enganado, e assim a nossa vida seja de fato dirigida a viver uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida que agrada e exalte a Deus. Os versículos 3 e o versículo 2 diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras, e se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. E tem alguém perfeito nessa vida? Tiago afirma: todos tropeçamos de muitas maneiras. E se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Nós somos incapazes, então. Concordam comigo? Que nós somos incapazes? Que nós precisamos da ajuda de alguém. Precisamos de ajuda de alguém. E essa ajuda, ela tem que vir do alto. O Espírito Santo de Deus para ministrar nos nossos corações, para que nós possamos então fazer aquilo que agrada de fato a Deus e termos uma vida que se aproxima, que se espelhe. Nós cantamos agora há pouco, semelhantes a Jesus. Essa é o nosso alvo, o nosso foco, para que então a gente possa alcançar e buscar viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Os versículos 3 e os versículos 4 diz assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como
navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Quando eu leio o versículo 3, colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Alguém já andou de cavalo sem o cabresto do cavalo? Alguém já tentou andar de cavalo sem o cabresto do cavalo? Já que nós estamos, né? Eu já. A gente era pequeno, morava na roça, subia no cavalo, achava que podia dominar o cavalo, né? Mas não podia. Não podia. Então, quando a gente não suportava mais os saltos do animal, a gente caía, né? E se machucava. Mas quando a gente coloca os freios na boca dos cavalos, a gente consegue então assim controlar o animal. E assim também é a nossa língua, né? Nós temos que pôr freio na nossa língua, né? Porque a nossa língua tem poder. Eu vou dar 2 exemplos aqui para nós do poder de abençoar, de ser bênção, e do poder de destruir, de ser uma maldição. O primeiro exemplo que eu trago aqui é um homem chamado Martin Luther King. Todos nós já ouvimos falar de Martin Luther King, não, né? Já ouvimos falar? Um pastor batista da década de 60 nos Estados Unidos, que numa época de segregação racial, ele teve o poder de usar o seu dom, a sua fala, o seu poder de persuasão para influenciar as pessoas. E através da influência das pessoas, esse homem conseguiu mudar uma lei americana, conseguiu juntar as pessoas em torno de um propósito. E esse propósito conseguiu mudar uma lei americana que era responsável pela segregação racial, ou seja, a separação entre brancos e negros nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos. E é um homem que é muito conhecido pelo seu discurso, famoso discurso que eu tenho um sonho. Todos nós, eu acredito que já tivemos a oportunidade de ler, ou já ouvimos de alguma forma falar sobre esse discurso. Esse homem inspirou multidões, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e depois acabou sendo morto por uma pessoa que não concordava com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de agir. Mas ele deixou um legado na história, um legado para um povo. Mas também há um outro exemplo aqui do poder da fala, do poder de persuasão, do poder da palavra. Um exemplo de maldição. Hitler, um homem que era muito eloquente, um orador excepcional, que influenciou muito o mundo na sua época. O resultado, ele levou 6 milhões de judeus a serem assassinados e mais de 60 milhões de pessoas a serem mortos através da influência da sua palavra, da sua fala. Então nós temos o poder de usar a nossa língua para o bem ou para o mal. Nós temos o poder em nossas mãos. E muitas vezes a gente ora a Deus e fala assim: eu preciso mudar, né? Eu preciso mudar. É preciso sim buscar a vontade de Deus, buscar a direção de Deus, buscar o poder de Deus para a mudança na nossa vida. Nós temos que entender que nós temos que cooperar também com Deus naquilo que nós precisamos ter a transformação de nossas vidas. Tiago está trazendo a orientação para nós aqui, né? Está dizendo para nós, está citando aqui essa questão da língua justamente para chamar a atenção dos crentes, para que nós possamos então de fato vivermos de uma maneira que agrade a Deus, usar a nossa língua, a nossa palavra, a nossa fala, de uma forma que possa agradar a Deus, ter o controle das nossas bocas, né? Dos nossos lábios, daquilo que nós falamos. E aqui ele cita o exemplo do navio também. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. De fato, nós já vimos as embarcações grandes, elas são movidas por grandes motores, mas para serem direcionadas é preciso só um pequeno leme. E hoje, com a evolução, apenas alguns comandos eles conseguem direcionar esses grandes navios. Assim também deve ser a nossa língua, né? No versículo 5 diz: semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se gloria de grandes coisas. E a gente se pega contando vantagem sobre algo, sobre aquilo, pensando que nós somos isso, somos aquilo, quando na verdade nós somos rebeldes mortais, homens fracos, cheios de defeitos, pecadores, né? E isso tudo faz com que a gente se afaste da vontade de Deus e crie no nosso coração um coração orgulhoso, um coração altivo. E muitas das vezes a gente se apega pensando que só nós temos razão, né? Só nós estamos certos, todo mundo está errado à nossa
Tudo errado à nossa volta. Fulano é assim, Beltrano é cicrano, fulano faz aquilo, o outro faz não sei o quê, né? Lá está errado, ali está assim. E a gente começa a distribuir então ferpas e venenos em todas as direções. Controle da nossa língua está ao nossa própria responsabilidade. Versículos 5 a 8, nós vamos dizer assim, o texto vai dizer assim: semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejo como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Que palavra pesada, né, irmãos? Tá? Sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Vejam bem. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Nós temos vimos há pouco tempo e temos acompanhado pelos jornais as queimadas no Pantanal. A destruição, a maior de todos os tempos, né? A destruição através de incêndio causado no Pantanal, através de incêndio. E como será que começou esse incêndio? Através de uma pequena fagulha, um descuido de alguém, talvez um caçador imprudente fez uma fogueirinha para assar um peixe, talvez um agricultor que foi fazer uma limpeza no seu sítio, na sua fazenda. Mas olha a proporção que tomou tudo isso. O resultado disso tudo: destruição, destruição, destruição. Os maiores incêndios de todos os tempos no Pantanal do nosso país. Assim também é a nossa língua, né? E a gente pode então perceber que às vezes um comentário maldoso, sem intenção, pode criar uma grande confusão, incendiar uma igreja, uma família, um relacionamento, pode destruir vidas, fazer divisão, separar irmãos. Às vezes, uma pequena palavra tem esse poder de destruição, assim como uma fagulha de um fogo incêndio. O apóstolo Tiago ele usa esse exemplo do fogo e do veneno para ilustrar o poder da língua, o poder maldoso da língua. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, o apóstolo Paulo, ele nos dá uma dica, né? Nos dá uma dica de como nós devemos nos portar com relação à nossa fala, à nossa língua, né? Ele diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a palavra que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Nós cantamos agora há pouco o louvor de Filipenses, que fala tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, né? Todas essas coisas é que devem encher o nosso coração e sair dos nossos lábios, né? Porque o nosso falar vai refletir aquilo que está cheio no nosso coração, aquilo que de fato o nosso coração está dentro do nosso coração, que nós vamos refletir na nossa fala, no nosso falar, né? Tem um famoso filósofo chamado Sócrates, que ele criou um método, né, para filtrar aquilo que as pessoas traziam até ele, que era o método das 3 peneiras, né? Então ele filtrava, e a gente pode usar esse método para nós filtrarmos aquilo também que está chegando diante de nós, porque muitas vezes, irmãos, nós somos levados e influenciados por palavras maldosas, por fofocas, por calúnias, por situações, por críticas. Nós somos influenciados, não concordam? E aí ele cria esse método, e aqui eu tirei aqui esses 3 pontos aqui para que a gente também possa aproveitar no dia a dia da nossa vida, né? Como que nós devemos agir então quando alguém vem fazer uma fofoca ou falar? Eu sei que a gente fica com comichões no ouvido para ouvir alguma coisa, né? Eu tenho uma coisa para te contar, cara, você não vai acreditar. Conta, não, eu vou contar depois. Aí você fica mais ansioso ainda, não é assim? Aí você fica mais ansioso, conta logo, eu preciso saber, conta logo, né? Mas a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente ouve também.
Tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. E o que a gente tem que cuidar? Primeiro, saber se é verdadeiro. Se aquilo, pergunte-se, é verdadeiro aquilo que você está me trazendo? Segundo ponto, é necessário você me dizer o que você está me dizendo? E terceiro ponto, vai transmitir graça aos que ouvem? Então, esse cuidado nós temos que ter ao ouvir e também ao falar. Aquilo que eu vou dizer para você é verdadeiro? Aquilo que eu vou dizer para você é necessário? É preciso ser dito para você? Vai transmitir graça? Vai te trazer algo de encorajamento, de motivação, de alegria no seu coração? Ou aquilo que eu vou transmitir para você é mentira? Não é necessário? É uma coisa fútil, sem necessidade? Vai trazer, ao invés de graça, vai trazer tristeza, amargura no seu coração? Será? Então, é um ponto para nós refletirmos, para que a nossa conduta seja de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Repetindo lá o versículo 29 de Efésios: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, ou seja, nenhuma palavra inútil, nenhuma palavra vã saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem, para que transmita graça aos que ouvem. E é assim que nós estamos nos portando diante das pessoas, dos crentes, dos não crentes. Essa que é a questão, irmãos. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras, é porque muitas das vezes nós temos uma conduta diante dos irmãos, uma conduta dentro da igreja, uma conduta totalmente diferente e totalmente imprópria diante daqueles do mundo. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e entender que a palavra de Deus ela deve ser a nossa bússola, entender que a palavra de Deus ela deve ser a última palavra na nossa vida, deve ser aquilo que de fato nos dirige, porque o que está na palavra de Deus é a vontade de Deus para as nossas vidas, é aquilo que Deus espera de nós, porque nós queremos estar cada dia mais parecidos com Jesus. No versículo 9 até o versículo 12, nós temos aqui a palavra dizendo assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Pode. Nós podemos colher no pé de cebola, colher maçã. Nós podemos colher figo no pé na videira? Nós podemos? Não podemos. Nós podemos tomar água do mar, uma mina d'água, uma fonte, um poço? Não. Nós podemos tomar água doce quando nós nos banhamos no mar? Também não. Então assim também deve ser o nosso falar, né? Com a língua bendizemos o Senhor e o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Isso não pode ser regra nas nossas vidas, muito pelo contrário. Isso tem que ser uma palavra de alerta para o nosso coração, para nós entendermos, como nós vimos aqui, dois exemplos. Um homem que usou o seu falar, o seu poder da palavra para persuadir para o bem, e um homem que usou o seu poder da palavra para persuadir para o mal. Nós sabemos as consequências, e nós não queremos ser responsabilizados por algo de ruim, por algo maldoso, por algo negativo, por algo impróprio aos olhos de Deus diante das pessoas. Por isso nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter esse cuidado para que de fato do nosso coração possa sair coisas boas, palavras abençoadoras, palavras sábias, né? Tiago vai ensinar sobre a sabedoria que deve vir do alto, porque a sabedoria do homem ela é uma sabedoria humana, uma sabedoria demoníaca. Nós temos que buscar então a sabedoria de Deus para nos portar através daquilo que nós falamos também diante das pessoas, principalmente naquilo que nós falamos, porque se nós falamos é porque o nosso coração está cheio, né? A história de Agar, nós vamos observar a história de Agar lá no Velho Testamento.
Agar expulsa da casa de Sara, ela vai para o deserto. O filho está morrendo no deserto. Não havia água. O anjo do Senhor vem, atende ela e faz então que jorrasse água através de uma fonte. E ela então, ela se deleita naquela fonte com seu filho ali. Então, em volta daquela fonte é formada uma grande nação. Nós somos uma grande nação formada porque nós nos alimentamos da fonte de água viva chamada Jesus Cristo. No capítulo 4 do Evangelho de João, nós encontramos Jesus à beira de um poço. Uma mulher samaritana foi tirar água. E ali ela encontra Jesus. E Jesus diz para ela: eu sou a fonte de água viva. Lá no capítulo 4 do Evangelho de João, nós vemos isso. Ele dizendo que ele é a fonte de água viva. E assim nós temos que entender que nós também somos fonte de água viva. Nós nos alimentamos da água viva, da fonte que jorra do trono de Deus. E assim nós também temos que levar essa água viva para saciar a sede do mundo. Para saciar a sede do mundo. Mas se nós não fizermos diferenciação da maneira que nós nos portamos com os do mundo, nada disso vai acontecer. Nada vai acontecer que glorifique, que exalte, que nós possamos dar um bom testemunho diante de Deus. Nós aprendemos que nesse capítulo 3 que a responsabilidade dos mestres, dos líderes, nós, como pessoas, como irmãos em Cristo, nós também temos que ter esse cuidado de escolhermos e vivermos na presença, submisso a líderes que de fato ensinam a verdade, né? Nós também aprendemos aqui o poder destrutivo e o poder abençoador da palavra. E nós temos que aprender a discernir e entender que o nosso coração é enganoso. E por ser enganoso, nós temos que fazer uma análise dentro de nós para saber o que está no nosso coração. Olhar para dentro de nós para saber o que está no nosso coração. Para saber que se as nossas palavras de fato são coerentes com aquilo que nós professamos, daquilo que nós dissemos que somos, daquilo que nós dissemos que vivemos. E nós devemos buscar sabedoria e graça de Deus para controlar a nossa língua e usá-la para o bem. Nós temos que ser fonte de água viva. Nós temos que viver da maneira em que nós queremos e professamos. Mateus capítulo 12, versículo 33 até o 37. E para encerrar, eu quero ler esse texto. A palavra diz assim: considere uma árvore boa que dá fruto bom e uma árvore ruim que dá fruto ruim. E olha bem, irmãos, Tiago escreve essa cartinha, né, Tiago? Meu irmão de Jesus. Ele viveu com Jesus, ele ouviu Jesus falar. Quando eu leio esse texto aqui, eu relaciono com esse texto de Tiago, e eu vejo que de fato Tiago prestou atenção naquilo que Jesus dizia, e ele insistia para que não só ele colocasse em prática, mas que todas as pessoas colocassem em prática aquilo que Jesus havia ensinado. E aqui Jesus está dizendo: considere, uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Logo, se o coração é um coração mau, vai falar coisas más. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, por suas palavras serão condenados. A não ser que você não tema a Deus, a não ser que nós não temamos a Deus, nós podemos viver de qualquer maneira e podemos falar qualquer coisa e agir de qualquer maneira. Mas se nós temos temor a Deus e de fato nós queremos vivenciar e refletir ao mundo Jesus em nossas vidas, nós temos que ter esse cuidado com aquilo que nós falamos, com a palavra que sai das nossas bocas. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos agindo corretamente, mas não olhamos para nós, olhamos para as pessoas. Nós temos que olhar para nós, para saber se nós não vivemos uma relação de murmúrio, lado a lado com o murmúrio. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo está escrevendo lá e dizendo que aquele povo pereceu no deserto porque murmurava.
Colossenses capítulo 3, versículo 2 vai dizer: pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. E eu sei que se nós nos enchermos aquilo que está no mundo, nas coisas da terra, o nosso coração, ele vai se encher de amargura. Nós vamos viver amargurados. E logo nós vamos refletir isso no nosso falar. Agora, quando nós nos voltamos para Deus, vivemos na presença de Deus, buscamos de fato a presença de Deus, nós vamos nos encher, nós vamos nos saciar da fonte de água viva. E logo nós também vamos levar as pessoas aquilo que sacia a alma. E não palavras maldosas, palavras que provocam divisões, calúnias, fofocas, aquilo que de fato desagrada a Deus. Nós não vamos usar a nossa fala, o nosso falar, a nossa palavra para amaldiçoar. Muito pelo contrário, nós teremos a prudência, o cuidado de controlar a nossa língua para que nós sejamos pessoas abençoadoras. Mais uma vez, para nós recapitularmos e recordarmos o que Tiago diz no versículo 2: todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. E esse cuidado nós temos que ter. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. E nós não somos perfeitos. Então nós temos que buscar em Jesus a direção, a correção, nos humilhar diante dele, para que de fato nós estejamos sempre alertas, vigilantes, para que aquilo que nós falarmos, o tom da nossa voz, seja de bênção, a nossa fala seja de bênção, o nosso pronunciar seja agradável e de fato reflita aquilo que nós dizemos que somos, se é que está no nosso coração de fato o temor a Deus, e que a palavra de Deus de fato esteja enchendo os nossos corações todos os dias. Que Deus nos abençoe, nos oriente, nos guie, nos fortaleça, para que nós possamos viver uma vida que glorifique o nome do Senhor, e que a palavra de Deus ela fique guardada no nosso coração, e que nós possamos pôr em prática todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos colocar de pé para a gente orar, em seguida vamos louvar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, nós já oramos, nós já louvamos, nós estamos aqui oferecendo um culto agradável ao Senhor, Pai, através do nosso louvor, através da nossa disposição de estarmos aqui nesse templo, nesta noite, Pai. Mas, Senhor, que este culto, ó Deus, se prolongue durante todos os momentos da nossa vida, Pai. No nosso convívio familiar, ó Deus, no nosso local de trabalho, Pai, nas relações, ó Deus, com as pessoas, nas relações sociais, ó Deus, aonde nós estivermos, ó Deus, que de fato, ó Deus, nós possamos refletir, ó Deus, a Tua presença em nossas vidas, que de fato, ó Deus, nós possamos demonstrar ao mundo o poder de transformação da Tua palavra, Pai. Eu sei, Deus, que os nossos corações são propensos e são enganosos, propensos ao erro, à falha, Deus, são propensos, ó Deus, a fraquejar o caminho, Pai. Mas, Senhor, tenha misericórdia de nós, que nós, ó Deus, possamos a cada dia, Pai, olhar para dentro de nós, ó Deus, e ver, ó Deus, se aquilo que está no nosso coração, ó Deus, é de fato a Tua palavra, de fato aquilo que Te agrada, Pai. Se aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, ó Deus, agrada ao Senhor, ó Deus, e que o nosso falar, ó Deus, seja um falar abençoador, ó Deus, que nós tenhamos sabedoria, Pai, diante das opiniões que damos, ó Deus, que tenhamos sabedoria diante, Senhor, das decisões que temos que tomar, ó Deus, que tenhamos sabedoria, Pai, diante dos negócios, ó Pai, sabedoria, Pai, na nossa casa, no nosso lar, ó Deus, que as nossas palavras, ó Deus, sejam de fato palavras que agradem ao Senhor, e agradando ao Senhor, ó Deus, possa trazer, ó Deus, edificação, possa trazer, ó Deus, direção, possa trazer, Senhor, encorajamento, vida às pessoas que estão ao nosso redor. Abençoa a Tua igreja, Pai, que nós possamos viver, ó Deus, segundo o Teu querer, ó Deus, praticando a Tua vontade, dia após dia. É o desejo do nosso coração, Pai, que a nossa fala, Pai, que a nossa fala seja fala abençoadora e não amaldiçoadora, Pai. Que nós sejamos, ó Deus, aqueles que constroem pontes, que não dividem, Pai. Que nós sejamos aqueles, ó Deus, que aproximam os irmãos, ó Deus. Não crie, ó Deus, inimizades, nem tampouco, ó Deus, contendas. Pai, em nome de Jesus, seja conosco, em todo momento.